Já era sábado, o dia do encontro marcado. Soma acordou às 9 da manhã como de costume, e como eles combinaram de se encontrar às 11, ele ainda tinha algum tempo. Comendo seu café da manhã, Soma ansioso fala em pensamentos que como o tempo estava bom, ele iria sair um pouco mais cedo. Como ele irá andando até o local combinado, o melhor era ele sair de casa o quanto antes puder. Saindo de casa, Soma sente uma presença estranha do lado de fora. Ele logo se pergunta se era Hanabi novamente o observando. Essa já seria a terceira vez só nessa semana. Mas olhando para os lados, ele não encontra ninguém, pensando então que poderia ser apenas sua imaginação pregando peças nele. Ela não estar ali fazia sentido, já que ele tinha sido bem direto no outro dia. E se ela seguisse com isso mesmo assim, ela não seria nada diferente daquelas stalkers de obras fictícias. Deviam ser só coisas de sua cabeça, mas sentir a presença de alguém naquela rua ainda era algo bizarro, o que faz Soma se questionar se talvez ele estivesse ficando paranoico. Mas enquanto ele saía, dá pra enxergar um pedaço da saia de sua stalker. Após isso, Soma chega no seu destino, meia hora antes do combinado. E procurando a fonte onde eles tinham marcado de se encontrar, ele acaba dando de cara com Yukishiro, que já estava ali sentada esperando por ele, enquanto lia um livro. Ela parecia estar muito concentrada em sua leitura, até que Soma chama por ela, a deixando surpresa por ele ter chegado tão cedo. Ele responde que ela tinha chegado ainda mais cedo, e Yukishiro fala que ficou muito ansiosa pelo encontro. E ao mesmo tempo que guardava o livro em sua bolsa, Soma fala que já tinha notado isso antes, mas que Yukishiro é muito elegante. Ouvir aquilo deixa ela muito envergonhada, e ela rapidamente ergue o tom de voz dizendo que Soma é muito obsceno, deixando ele confuso e sem entender o motivo pelo qual ela tinha ficado brava, já que aquele tinha sido um elogio sincero. Mas olhando melhor, ele percebe que na verdade ela só tinha ficado com vergonha, fazendo ele perceber que mesmo eles tendo passado muito tempo juntos nesse último mês e tendo ficado mais próximos, ainda tinham muitas coisas que eles precisavam saber um do outro. E como ele irá passar o dia inteiro junto com ela, Soma desejava poder saber mais sobre Yukishiro. Desse modo, ele sugere que eles iniciem o encontro deles. Mas ao ele estender a mão, Yukishiro fica confusa com o que ele queria com aquela mão estendida. Até que, finalmente entendendo o motivo, ela pergunta toda corada se ele tinha certeza disso. E ao mesmo tempo que ele se perguntava por que ela estava tão nervosa, Yukishiro agarra a mão dele. Mas dessa vez é Soma quem fica confuso, se perguntando por que ela tinha segurado sua mão. Ao ver ele confuso, Yukishiro logo solta a mão dele, perguntando se tinha entendido errado, e dizendo que iria morrer de tanta vergonha por conta disso. Após encarar sua própria mão por alguns instantes, Soma fala que na realidade a culpa era sua por ter feito ela entender errado. E assim Yukishiro pergunta o que ele realmente queria ao estender a mão para ela. Soma responde que queria se oferecer para carregar suas coisas. E enquanto ela permanecia confusa, ele fala em pensamentos que estragou tudo. Ele sempre carregou as coisas de Hanabi como se fosse um burro de carga. E como ele até mesmo viu um cara uma vez segurando as coisas de sua namorada, ele achava que isso fazia parte de um encontro. Mas parece que não era assim que as coisas funcionavam, fazendo ele se desculpar com Yukishiro, dizendo que era melhor ele não fazer isso. Ela logo fala que foi ela quem entendeu errado. E após os dois ficarem se encarando por um tempo, Yukishiro de repente começa a dar risada, dizendo que Soma era muito cruel e que não tinha como ela não entender errado aquela situação. Soma, todo sem jeito, responde que era mais normal os casais andarem de mãos dadas do que separados e um segurando os pertences do outro. Dessa forma, ele novamente se desculpa e fala que terá mais cuidado no futuro, mas ainda assim ele se oferece para segurar a bolsa para ela se ela quisesse. Yukishiro, tímida, responde que em vez da bolsa, ela gostaria que ele segurasse sua mão. Isso acaba deixando Soma ainda mais sem jeito, e após eles se encararem em silêncio por um bom tempo, Soma fala em pensamentos que como ela juntou toda sua coragem para chamar ele para esse encontro, ele queria fazer ela feliz. E então, tomando atitude, ele estende a mão e pergunta se ela gostaria de andar junto de mãos dadas. A reação de Yukishiro deixa Soma muito surpreso. Ela logo se abaixa em sua frente e, pondo as mãos no rosto, ela fala que estava muito feliz. Em pensamentos, ele fala que aquela reação tinha sido super fofa, e então ele novamente estende a mão, e dessa vez sem mal entendidos, Yukishiro novamente agarra sua mão. Ao se levantar e com um sorrisão no rosto, Yukishiro fica muito alegre ao estar andando de mãos dadas com Soma. Ver ela daquele jeito automaticamente deixa ele feliz também. E quando ela pergunta se não tinha mesmo nenhum problema eles irem numa biblioteca em seu primeiro encontro, Soma responde que não. E isso nos leva de volta para a noite em que eles planejavam um encontro. Soma manda uma mensagem perguntando se tinha algum lugar onde ela gostaria de ir. E Yukishiro responde que não tinha nenhuma preferência e que se fosse um lugar que ele goste, estava tudo bem para ela. Soma fica pensativo ao ver aquela mensagem, mas ele logo pensa que se fosse em um lugar que ela gosta, talvez ele teria a chance perfeita para saber mais sobre seu cotidiano e sobre as coisas que ela gosta. Ele queria conhecer ela melhor, nem mesmo que fosse somente um pouquinho. Dentro da biblioteca, Soma pergunta se era proibido conversar ali, e Yukishiro responde que não, e que mesmo ali sendo um local onde as pessoas vêm para estudar, tudo ficará bem desde que eles falem baixinho. E assim ela mostra a placa onde isso estava escrito. E olhando os arredores, Soma nota que tinham mais pessoas conversando, mas mantendo o tom de voz baixo.
baixo. Soma então pergunta se ela vinha ali com frequência, e Yukishiro responde que costuma vir sempre que tem tempo nos finais de semana. Ver todos mantendo silêncio e até mesmo com a respiração baixa fazia ela ter a sensação de estar nadando em um mar de livros, e essa sensação deixava ela calma. Caminhar em meio àquelas estantes altas dava a sensação de estar no fundo do mar, e ela amava essa analogia. Soma, mantendo uma expressão confusa, pergunta que tipos de livros ela gostava de ler, e Yukishiro responde que atualmente está gostando muito de ler ficção científica ocidental. Mas quando ela pergunta se ele gostava desse tipo de livros, Soma sem jeito responde que não leu muitos livros desse tipo, mas ficando empolgado ele fala que pretende ler mais livros no futuro, e em pensamentos ele fala que agora que não é mais escravo daquela garota ele terá mais tempo livre, e enquanto ele pensava, Yukishiro fala que era muito legal conhecer um lado novo dele. Soma fala consigo mesmo que não disse nada daquilo só para agradar ela, e que ele realmente teve o sentimento de querer ler mais e expandir seu próprio universo. Isso tudo era graças a ela, e passar esse tempo com Yukishiro fez ele novamente perceber que pode mudar. Quando estava com Hanabi ele costumava se odiar, mas agora que está com Yukishiro ele pode finalmente dizer que gosta de si mesmo. Chamando o nome dela, ele pergunta qual é o livro que ela mais gostou de ler, pois ele gostaria de ler esse livro também. E quando ela pergunta se talvez não seria melhor ela recomendar algo para ele, Soma responde que pedir por uma recomendação é a mesma coisa que pedir para ela tentar adivinhar um livro que talvez ele goste. Dando risada, ela fala que ele tinha razão, mas se desculpando por ter rido, ela fala que entende muito bem o que ele queria dizer. Ela fala então que já pediram recomendação dela antes, e que ela sempre ficava insegura do que recomendar, mas depois do que Soma disse hoje, ela finalmente entendeu, e ouvir ele falando aquilo deixou ela muito feliz, pois ele foi o primeiro a pedir isso para ela. Ela então fala que talvez seja por isso que ela ama tanto ele. Ainda sorrindo, ela se vira e pega na mão de Soma. Levando ele até outras estantes, ela pega um livro, falando que gostava muito daquele. Ao pegar o livro da mão dela, Soma rapidamente dá uma folhada olhando algumas páginas. E quando Yukishiro novamente fala que gosta muito da história daquele livro, Soma pergunta sobre o que era aquela história. Ao ver ela muito perto de seu rosto, Soma tenta se afastar enquanto pedia desculpas, mas Yukishiro se aproxima ainda mais do rosto dele, e inclinando seus pés e se apoiando ainda mais nele, ela pergunta se poderia beijá-lo. Enquanto era tomado por uma adrenalina incontrolável por conta daquelas doces palavras da garota em sua frente, Yukishiro, pondo a mão no peito dele, pergunta se Soma já tinha beijado Hanabi alguma vez. Mas antes que ele pudesse responder, o diabo já estava ali do outro lado da janela, fazendo uma expressão de ódio enquanto batia no vidro. Yukishiro e Soma logo olham para a direção da janela, e lá estava a empata-foda, digo Hanabi, xingando Soma e chamando ele de galinha por estar se aproveitando de várias ao mesmo tempo. Ela fala inclusive para ele não se achar muito, pois uma felicidade falsa dessa será facilmente destruída. Soma, de modo frio, pergunta se ela ainda estava nessa, já que ela estava parecendo até mesmo um disco arranhado. Desse modo, ele pede para que ela o deixe em paz de uma vez por todas, pois não importa o que ela faça, nada mudará. Hanabi fica com uma expressão emburrada ao ouvir suas palavras, mas ela logo volta para sua expressão convencida de sempre, então responde que ele pode continuar falando isso o quanto quiser. E sorrindo de forma maliciosa, ela fala que irá tirar tudo dele, fazendo ele ficar novamente sozinho, e que ele podia aguardar por isso. Soma fica meio inquieto, se perguntando o que ela poderia ter feito dessa vez, mas ele logo fala em pensamentos que no final de tudo ela estava mesmo seguindo ele, sua intuição infelizmente não havia falhado. Após isso, enquanto seguiam com seu encontro, Soma até mesmo na lanchonete continuava aflito. Naquela vez na casa de Erika, Hanabi se escondeu de qualquer jeito, mas dessa vez ela se escondeu tão bem que ele nem percebeu. Se daquela vez ela também estivesse escondida e não quisesse ser pega, Soma não conseguiria ter deduzido que era ela que estava de armação junto com Erika. E se esse era o caso, ela queria desde o começo que ele soubesse, pois queria sua atenção, já que na visão deturpada de Hanabi, Soma está sofrendo com o término deles. E só isso já era motivo suficiente para ele acreditar em sua própria teoria. Por outro lado, enquanto via Yukishiro, que parecia estar gostando muito do hambúrguer que estava comendo, Soma fala em pensamentos que estar junto com ela era muito divertido e ele se sentia à vontade. Mas quando ele pensa nisso, ele acaba ficando inseguro, pois ele não queria envolver Yukishiro em seus problemas pessoais. Se ele pretende levar essa história até o fim, o melhor a se fazer talvez seria se afastar dela até tudo ser resolvido. E enquanto Soma pensava, o encontro deles já estava quase no fim, até que Yukishiro de repente se vira, e sorrindo ela estende a mão para ele. E assim ela pede para eles finalizarem seu primeiro encontro com um bom aperto de mãos, deixando o ADM muito desapontado por não ter rolado nenhum beijo por conta daquela infeliz.
Quando Soma aperta sua mão, Yukishiro pergunta se ele irá sair com ela de novo, e ao ele responder que sim, ela pula de felicidade, e então ela agradece pelo encontro, dizendo que passar um tempo com ele foi muito divertido, mas ver ele parado sem reação deixa ela intrigada, e assim ela pergunta o porquê dele parecer tão surpreso com sua fala. Soma então responde que não pensava que ela diria isso, pois Hanabi até mesmo se meteu no encontro deles. Em pensamentos ele fala que normalmente a outra pessoa se afastaria ao presenciar aquela cena, e não seria nada estranho se Yukishiro não quisesse mais nada com ele, mas ao contrário disso, Yukishiro parecia confusa, até que ela fala que ele estava certo e que teve mesmo aquele showzinho da Hanabi, mas que ela tinha até se esquecido daquilo. Soma fica surpreso com a facilidade com que ela se esqueceu, mas enquanto ele pensava, Yukishiro se aproxima dele, falando que estava em um encontro com a pessoa que ama, e que além de seu coração não parar de bater rápido, ela estava muito feliz de poder estar com ele. Soma era a única coisa que passava em sua mente, e todo o resto ficou em segundo plano. Após isso, ela fala que desde que ele esteja ao seu lado, não importa o que aconteça, ela ficará bem, e então não era para ele se preocupar com nada daquilo. E sorrindo de forma radiante, Yukishiro agradece pelo dia de hoje, mas quando ela estava prestes a sair, Soma se oferece para levá-la em casa, mas Yukishiro nega, dizendo que ainda estava muito claro e que não tinha nenhum perigo, e desse modo ela sai, dizendo para eles se verem na escola, mas enquanto saía ela novamente se vira, e sorrindo ela fala em um tom de voz bem alto que sempre amará Soma, e que não importa o que aconteça, isso nunca irá mudar. Ele fica totalmente corado ao ouvir aquilo, e ao ver as outras pessoas ao redor encarando ele, Yukishiro sorri e novamente se despede. Ver todos à sua volta sorrindo deixa Soma ainda mais envergonhado, até que ele se vira e também sai do local. Na próxima segunda, ao chegar na escola, Soma nota logo de cara algo muito estranho. Todos os garotos pareciam estar com o mesmo corte de cabelo que ele. Até alguns que originalmente eram loiros agora tinham tingido o cabelo de preto. Soma inocente se perguntava se era alguma nova tendência. Até que Hasuki correndo pergunta se ele já tinha notado que vários garotos na escola estão usando o mesmo corte de cabelo que ele. Soma, ficando em pânico, pergunta o que ele queria dizer com aquilo. Ao mesmo tempo que viam várias cópias do Soma, Hasuki comenta que eram só garotos que são considerados bonitos na escola. Soma, ainda incerto, fala que seu corte de cabelo é muito comum. Ele duvidava muito que alguém iria copiá-lo assim do nada. Em pensamentos, ele fala que seria muito arrogante de sua parte acusar os outros de estarem copiando ele. Hasuki então fala que tanto fazia se seu corte de cabelo era comum ou não. Isso ainda não queria dizer que o corte de cabelo dele ficaria bem em qualquer cara. Mesmo que fosse alguma nova tendência, isso ainda influenciaria no padrão de beleza. Apenas uma mudança no corte de cabelo pode fazer um cara comum se tornar popular do dia pra noite. E entendendo parcialmente a explicação de Hasuki, Soma fala que seu corte de cabelo então deve estar popular nesse momento. Isso até Hasuki falar que além desses caras de hoje, tinha outro cara que já estava usando o mesmo corte de cabelo de Soma há algum tempo. Esse logicamente era Kirigai, o cara que roubou a namorada de Hasuki. Ele com certeza já estava copiando Soma. Ao ouvir aquilo, Soma lembra de já ter ouvido o próprio Kirigaya falando sobre isso, mas naquela época mais ninguém estava fazendo isso. E pensando dessa forma, Soma pergunta para Hasuki se talvez o pessoal estivesse copiando Kirigaya ao invés dele. Suspirando, Hasuki responde que atualmente a reputação do Cheio de Gaia está na lama e ninguém iria querer copiá-lo. Após ver Hasuki suspirando, Soma fala em pensamentos que ele certamente deve ter se lembrado do festival, onde eles tiveram seus problemas. Mas apesar disso, Hasuki já não parecia mais estar abalado como antes. Já no caso do Zé da Gaia, após ter sido rejeitado por Hanabi, ele acabou se tornando um recluso. Comparado a antes, ele agora é outra pessoa, e parece até mesmo que ele perdeu toda a atenção que recebia. Interrompendo seus pensamentos, Hasuki fala que Soma foi o único que chamou a atenção com aquele corte de cabelo, mas mesmo ele falando que só caras bonitos tinham mudado seu estilo, ainda tinha a chance de ser somente uma nova tendência ou algo do tipo, já que uma beleza ortodoxa como a de Soma é bem rara. Soma, sorrindo, responde que, para ser sincero, ele ainda não estava convencido de que estão mesmo copiando ele. Hasuki lamenta por não ter conseguido convencê-lo após tudo que disse, mas agora que eles se conhecem bem, ele sabe que Soma não é do tipo de cara que se deixa levar por qualquer assunto. Mas ainda assim, se esse assunto da cópia for real e Hasuki estiver certo, as coisas provavelmente irão ficar estranhas na escola. Ficando sério, Soma concorda com ele, e em pensamentos ele fala que de repente a escola toda usar seu mesmo corte de cabelo definitivamente não é algo que aconteceria sem nenhum motivo. Mas enquanto ele pensava, Hasuki, apontando o dedo para a frente, manda Soma olhar para aquela direção. Obedecendo ele e olhando para a frente, Soma
Soma nota uma legião de cópias vindo em sua direção. Ele logo nota que eram os mesmos caras que estavam com Hanabi lá no capítulo 1. E ao mesmo tempo que eles encaravam Soma com expressões de desdenho, de repente uma garota nada desconhecida desfila entre aquele bando de gado. Parecia até uma miragem ver todos aqueles Somas ao redor de Hanabi, que mantinham o mesmo sorriso de sempre. Mas no exato momento que Soma se perguntava o que aqueles merdas queriam agora, Hanabi começa a chorar. E forçando uma voz frágil, ela fala que mesmo sabendo que ele quer terminar com ela ainda não conseguia aceitar. Ao ouvir isso, todos exceto Soma e Hasuiki ficam espantados, se perguntando desde quando eles dois eram um casal. Soma, ainda calmo, fala consigo mesmo que ela estava agindo como sempre, e aquilo ali era só uma encenação. Mas para as garotas não parecia ser o caso, já que uma delas fala que estava começando a gostar de Soma, mas que agora não sabia o que fazer. Enquanto via Hanabi alternar entre leves sorrisos maliciosos e seu choro falso, Soma fala em pensamentos que ele podia afirmar que tudo aquilo era só uma atuação barata, já que ele é a pessoa que mais conhece ela no mundo todo. Mas ainda assim, Hanabi continua com seu show, perguntando por que ele continuava em silêncio. E então ela fala que sabe muito bem que Soma é mandão e bem rude com as palavras, mas se ele não falar nada, isso significava que ela já não é mais útil para ele. Desse modo, ela revela na frente de todos que eles dois namoram desde o ensino fundamental, e que só bastou ele ficar popular que imediatamente largou ela. E ao mesmo tempo que ela continuava com aquele choro falso, vários gados oferecem lenços para ela. Mas o objetivo dela já tinha sido cumprido. Ela conseguiu plantar com sucesso uma semente da dúvida nas pessoas que estavam ouvindo tudo. As garotas começam a falar que isso parecia ser bem sério, e que Soma poderia estar praticando violência doméstica contra Hanabi. Uma das pessoas da multidão fala que jamais pensou que Soma fosse esse tipo de pessoa, e outra fala que isso era um clássico, onde o cara que se finge de bom moço é na verdade um tirano cruel, e que além disso foi só ele ficar famosinho na escola que ele rapidamente descartou a pobre garota. E enquanto Hanabi se esforçava para não dar risada ali mesmo, Soma permanecia imóvel diante daquelas falsas acusações. Todos já pareciam estar convencidos de que Soma é o vilão da história. Ele permanecia em silêncio ouvindo tudo aquilo, mas em pensamentos ele fala que se teve uma pessoa praticando violência doméstica naquela relação foi Hanabi e não ele. Mas enquanto ele pensava, Hasuiki ergue a voz, perguntando se eles irão mesmo julgar Soma sem ter nenhuma prova e sem saber se era realmente verdade. E então, com uma expressão séria, ele fala que não acreditou em nenhuma palavra daquela garota, pois até agora ele nunca tinha ouvido que ele pudesse estar em uma relação com ela. Mas para o espanto de Hasuiki e de todos os outros, Soma fala que o que Hanabi falou era verdade. E quando Hasuiki pergunta aflito sobre a parte dos abusos, Soma responde que isso também era verdade, mas que a parte da violência doméstica era mentira, e que era ao contrário, e ele foi a vítima naquela situação. E ao mesmo tempo que Hasuiki permanecia espantado e Hanabi olhava para ele com expressão séria, Soma fala para todos que um garoto sofrendo abusos de uma garota parecia uma história muito difícil de acreditar. Em pensamentos ele fala que nesse mundo os homens naturalmente são considerados agressores e as mulheres são sempre vítimas. Essa é uma imagem já enraizada na nossa sociedade. E bom, para ter certeza disso, só bastava ver o olhar de todos encarando Soma com nojo. Vendo aquilo, Soma finalmente percebe que era isso que Hanabi queria. E poucos minutos depois, aquele ocorrido já havia se espalhado pela escola inteira, muito provavelmente pela popularidade de Hanabi. Um pouco mais tarde, todos os alunos já tinham apelidado Soma de abusador, e era assim que eles chamavam ele pelas costas agora. As garotas pareciam correr dele só ao eles trocarem olhares. Nem quando ele tinha aquela franja cobrindo o rosto, as pessoas reagiam assim. Ele tinha certeza de que Hanabi deve estar sorrindo nesse momento, já que tudo foi conforme seu plano. Até mesmo aquelas garotas que viviam rodeando ele após o festival agora viraram as costas por conta de um boato infundado. Não era como se ele quisesse atenção ou algo do tipo, mas ver alguém ser julgado pela aparência fazia ele sentir algo que nem mesmo ele sabia explicar. E para piorar a situação, o dia da viagem escolar chegou antes que todos aqueles boatos sumissem. E enquanto Soma olhava os arredores, de repente alguém o chama de seu novo apelido. Ao olhar para os garotos, aquele bando de fresco começa a tirar onda da cara dele, temendo serem abusados por ele também. Em pensamento, Soma fala que na escola ele conseguia evitar esse tipo de encontro, mas nesse local isso não será possível. Kirigaya, que obviamente estava no meio daqueles frescos, fala para todos ficarem calmos, pois Soma só vai atrás de pessoas mais fracas que ele. Chegando perto de Soma e sorrindo, Kirigaya fala que mesmo sendo um aproveitador de mulheres, Soma até que era bem popular na escola, mas agora toda essa popularidade
autoridade desapareceu e ninguém irá se importar com ele. Soma aguentava toda aquela humilhação calado, pois se ele reagir só estará dando corda para Kirigaya e os outros. Aqueles que só utilizam de boatos para sua autossatisfação não querem realmente saber da verdade. Mas vendo Soma calado, Kirigaya fica irritado, e então puxando a camisa dele, lhe pergunta por que ele permanecia em silêncio, chamando Soma novamente de abusador de merda. Isso até que de repente a voz de alguém ecoa, e seus colegas aparecem correndo para defendê-lo. Os colegas de Soma então formam uma espécie de barreira com ele no centro, deixando Kirigaya e os outros irritados. Soma fica surpreso com aquilo, e Haruta, furioso, manda Kirigaya crescer de uma vez, pois ele já não era mais uma criança. Era ridículo ele fazer tudo isso só porque perdeu no festival escolar. Minaguchi, também irritada, fala que ele era ridículo, e que se ele tem tanto tempo para incomodar os outros, ele deveria ocupar esse mesmo tempo para consertar seu caráter quebrado. Kirigaya fica em choque ouvindo tudo aquilo, até que todos se juntam para bater nele utilizando seus quadros de pintura. Ao ver o professor chegando e perguntando o que estava acontecendo, Kirigaya e sua turma saem correndo dali, deixando o professor irritado com eles também. Após isso, o professor dá um sermão em Soma e seus colegas, dizendo que mesmo sendo uma viagem escolar, era para eles não exagerarem. Minaguchi, ainda levemente irritada, pergunta se Soma estava bem, ao mesmo tempo que dizia que Kirigaya não presta. E Haruta entra na conversa falando para Soma ficar tranquilo, pois nenhum deles acreditou naqueles boatos. Minaguchi complementa dizendo que todos conhecem bem o caráter de Soma e sabem que ele nunca faria algo daquele tipo. Ele fica completamente surpreso ao ouvir aquelas palavras de apoio, e ao mesmo tempo que agradecia a todos, ele fala em pensamentos que mesmo a escola inteira falando mal dele, nenhum de seus colegas o tratou com indiferença, mas pelo contrário, sempre que ele precisou, todos eles apareceram para ajudá-lo. E é por isso que agora ele podia afirmar que nem tudo foi como Hanabi planejou, mas ao mesmo tempo que eles comemoravam felizes, alguém parecia observá-los de longe. Após aquele episódio desagradável envolvendo Kirigaya, Soma e seus amigos passaram o resto do dia fazendo atividades de campo enquanto se divertiam, até mesmo compartilhando o almoço. Graças a todos, Soma estava conseguindo sorrir novamente, aproveitando aquele momento. Ao anoitecer, já estava na hora de começar a fazer a janta. Hasuki, como se fosse o chefe principal, estava coordenando seus colegas para prepararem o curry, mas pedindo para todos terem cuidado ao manusear o fogo. E enquanto distribuía tarefas, ele pergunta se Yukishiro e Soma poderiam cuidar dos vegetais. Os dois logo concordam com ele, que parecia estar totalmente empolgado com aquela janta, dando opinião em tudo que os outros estavam fazendo. Enquanto Soma descascava os vegetais, Yukishiro parecia estar preocupada com algo. Mesmo parecendo que não ouviu nada do que ele tinha dito, ela concordava com tudo, fazendo assim Soma perguntar o que estava preocupando ela. Yukishiro responde que aquilo que aconteceu durante o dia ainda não tinha saído de sua cabeça. E quando Soma se dá conta de que era sobre Kirigaya e os outros, Yukishiro fala que o que eles fizeram foi horrível, mas não era apenas eles. Para ela era imperdoável todos aqueles que estão falando mal de Soma. Ficando emburrada, Yukishiro fala que sua vontade é costurar a boca de todos eles. Ver ela daquele jeito faz Soma abrir um sorriso, falando em pensamentos que nunca pensou que alguém poderia ir tão longe por ele. Tanto seus colegas quanto Yukishiro. Só o fato de saber que ele tem todos esses aliados por perto fazia ele esquecer de imediato tudo que disseram sobre ele até agora. E após se desculpar por ter dado risada do que ela disse, ele agradece por ela se importar tanto com ele, mas que ela não precisava se preocupar, pois ele estava bem. E Yukishiro, ainda incerta, pergunta novamente se ele estava mesmo bem, e Soma responde que sim e que estava sendo sincero, pois se existem pessoas que gostam tanto assim dele, saber o que os outros pensam ou falam dele deixava de ser importante. Além disso, após eles terem finalmente conseguido vir nessa viagem escolar, seria um desperdício não aproveitar e ficar somente pensando em problemas. E Yukishiro, sorrindo, responde que isso era verdade e que ele estava certo, e nesse caso ela também irá esquecer de tudo aquilo e irá aproveitar seu tempo com ele. Depois disso, ficando tímida, ela fala que mais tarde eles farão uma fogueira, e que mesmo não sabendo se seria a pessoa perfeita, ela ainda gostaria de passar todo o tempo que puder com ele. Ao perguntar o que ele achava, Soma fica pensativo. Ele se lembra que a fogueira é um costume dessa escola, onde você pode passar um tempo com uma pessoa que você considera muito, assim fazendo os sentimentos de ambos serem alcançados, mas que também é visto como um sinal de boa sorte. Ele se perguntava se era sobre isso que Yukishiro estava se referindo, e quando ela pergunta envergonhada se ele achava bobo ela acreditar em boa sorte, Soma responde que não achava isso, perguntando então se ela tinha certeza que queria passar esse tempo com ele. Sem pensar duas vezes, Yukishiro responde que sim, afinal ele é a pessoa que ela ama. Soma, corado e sem jeito, concorda com a sugestão dela, dizendo estar ansioso por isso. Sorrindo, ela responde que também está muito ansiosa e, além disso, muito feliz. Soma fica tão corado ao ouvir aquilo que parecia que ia explodir de vergonha. Isso até Hasuki interromper os dois pombinhos, mandando eles pararem de flertar e botarem a mão na massa. E ao mesmo tempo que os dois permaneciam envergonhados, todos davam risadas do casal. E vendo isso,
isso eles também começam a rir da situação. E com a janta finalmente pronta, todos se serviram e aproveitaram aquele banquete. Após isso, eles dividiram as tarefas da limpeza e do banho. Ao se separar de Hasuiki e Haruta, Soma acaba encontrando uma carta em seus pertences. A carta estava assinada no nome de Yukishiro e dizia para Soma encontrá-la atrás do dormitório, pois ela tinha algo importante para falar com ele. Aquela era sem dúvidas a letra dela, mas mesmo assim Soma se perguntava por que ela deixou aquela carta ali, se eles iam se encontrar logo em seguida na fogueira. Para ela querer conversar deveria ser algo urgente, fazendo assim Soma correr a toda velocidade para encontrá-la. Mas enquanto ele corria, ele acaba se deparando com Kirigaya e seus comparsas, dizendo que ele demorou muito. Sorrindo, Kirigaya fala que Soma tinha acabado de cair na armadilha mais óbvia do mundo, mandando assim seus comparsas amarrarem ele, deixando Soma aflito. Sem tempo para reagir, Soma é rendido e amarrado pelos comparsas de Kirigaya. Permanecendo calmo, ele se perguntava se eles por acaso tinham merda na cabeça. E em voz alta ele pergunta qual era o problema deles, e se eles tinham noção que eles poderiam ser expulsos da escola por conta dessa palhaçada. Kirigaya, nervoso, manda ele calar a boca. Ele precisava fazer isso, pois caso contrário ele não terá mais a atenção da princesa. Ao ouvir aquilo, Soma pergunta se ele estava falando de Hanabi, e Kirigaya imediatamente fica corado, mandando então seus comparsas cobrirem a boca de Soma também. Soma não tinha ideia dos planos deles, mas eles pareciam ter se planejado muito bem para isso. Tentar fugir seria em vão, já que eles estão em maior número. Ele precisava aguardar o momento certo, decidindo então só observá-los por hora. Por sorte, Soma acabou trazendo o canivete que usou para cozinhar antes, e se ele conseguir agir no momento certo, poderá escapar. E enquanto ele permanecia calmo diante daquela situação, Kirigaya, olhando para o celular, fala que agora eles só precisavam levar ele até o local combinado. E assim ele puxa Soma pelo braço e começa a levá-lo para dentro da floresta, bem afastada de tudo e completamente escura. Kirigaya, ofegante, fala que nessa distância, mesmo que ele grite, ninguém irá ouvi-lo. Desse modo, eles decidem amarrar Soma em uma árvore, e desdenhando dele, eles falam que era uma pena, mas que pelo jeito Soma não será capaz de participar da tradição da fogueira hoje. Soma, em pensamentos, fala que eles tinham razão, e não importa o quanto ele grite, ninguém irá ouvir. E então ele pergunta se o objetivo deles era fazer ele não participar da fogueira. E assim, alguém se aproximando, fala com uma voz ofegante que ele estava certo. Hanabi então aparece dentre as árvores, agradecendo por Soma ter se entregado tão fácil. E enquanto Soma permanecia calmo olhando para ela, Hanabi fala que seu gado fez um bom trabalho e que agora ele podia vazar dali. E chorando com seus sentimentos feridos, ele sai correndo do local. Em pensamento, Soma fala que mesmo ela sendo de um ano diferente na escola, ela ainda teve a cara de pau de vir nessa viagem. Mas enquanto ele pensava, Hanabi, ficando corada, fala que agora não tinha mais ninguém no caminho deles. E agora que eles estão a sós, estava na hora deles baterem um papo. Novamente em pensamento, Soma fala que Hanabi não tinha nenhum tipo de bom senso, já que ela teve a ousadia de vir de penetra nessa viagem escolar. E assim ele fala que já tinha comentado com Kirigaya e seus comparsas, mas agora perguntando para ela, ele pede se ela tinha ciência de que eles certamente serão punidos por isso. Dando risada, Hanabi fala que uma simples suspensão não era grande coisa. E mudando de assunto, ela pergunta se por acaso ele achou que ela não saberia do costume dessa escola, envolvendo a fogueira e seu significado, e que era por isso que ela não deixará ele participar daquilo. Soma, incrédulo, pergunta sobre o que ela estava falando, e Hanabi manda ele não tentar mentir para ela, pois ela sabia que ele estava planejando ficar junto com Yukishiro na fogueira. Soma então pergunta se ela se infiltrou na viagem escolar dele só para atrapalhar ele, e Hanabi, mantendo sua postura, responde que era óbvio que sim. E assim ela começa a dizer que aquilo era ridículo e que Soma era muito cruel, e que tudo isso era culpa dele. Se ele tivesse ficado abalado com aqueles rumores e faltado aula, ela não teria que lidar com todos esses problemas chatos. Soma ouvia tudo aquilo em silêncio, ao mesmo tempo que tentava se soltar sem que ela percebesse. Hanabi então fala para ele aproveitar esse tempo amarrado para refletir suas ações e se lembrar de como foi maldoso com ela, e que agora que ele é mal visto pela escola inteira, tudo tinha voltado a ser como antes, e agora ele só tem ela novamente. E enquanto ela tremia de felicidade falando que essa sensação de conquista era muito gostosa, Soma finalmente consegue soltar as mãos. Só mais um pouco e ele estaria livre. E pegando o canivete, ele corta a corda que mantinha seu corpo preso no tronco da árvore. Ao ver ele solto, Hanabi entra em choque, e furiosa ela pergunta como ele tinha conseguido se soltar. Soma então fala que ela conseguiu copiar a caligrafia de Yukishiro, bolou esse plano idiota e até mesmo conseguiu capangas para ajudá-la nisso. Então, já que ela tinha tanto tempo livre assim, ela ao menos deveria ter ensinado eles a amarrar uma corda da maneira correta. E ao mesmo tempo que ela parecia muito aflita, Soma fala em pensamentos que precisava sair logo dali, pois Yukishiro deve estar esperando por ele. Mas enquanto ele saía,
Hanabi tenta parar ele a todo custo, dizendo que não era para ele voltar. Mas Soma continua andando e a ignora completamente. Hanabi, cada vez mais aflita, manda ele esperar e não deixá-la sozinha, até que ela de repente escorrega e cai em um buraco profundo. Ao ouvir o grito de Hanabi, Soma vai ver o que aconteceu, e se aproximando de um buraco, ele nota que ela havia caído na posição do Yantia. Mas mesmo após tudo que ela fez, Soma desce até onde ela estava caída. Chegando perto dela, ele repara que Hanabi parecia estar sofrendo com muita dor. Isso se devia ao pé dela estar ao contrário, indicando que ela possivelmente quebrou a perna, ou só estava fazendo cosplay de Curupira. Soma, vendo aquilo, começa a raciocinar que, como ele é um participante da viagem escolar, logo irão perceber sua ausência e começarão a procurá-lo. Mas Hanabi, que nem deveria estar ali para começo de conversa, seria deixada para trás, a menos que Soma avisasse os outros. E seus comparsas provavelmente não irão voltar até ali. Se ele deixar ela sozinha, a chance de ninguém aparecer para ajudá-la é enorme. E Soma não queria ter que carregar o peso de uma morte por causa dessa garota. Mas quando ele pensava em voltar e avisar um professor, Hanabi de repente solta um gemido. Ao olhar para ela, ela rapidamente desvia o olhar. Ver ela toda encolhida e tremendo faz ele se lembrar de que ela tem fobia de escuro, e que ela deve estar com muito medo de ficar sozinha nesse local. E com sua lanterna quebrada, uma noite sem lua visível, uma perna machucada e além de tudo isso, sua fobia deve estar sendo uma tortura para ela ficar ali. Até agora, Soma sempre a desprezou e tentou se esquivar dela, mas mesmo assim ela nunca parou com essa obsessão estranha por ele, o que faz ele ter a ideia de tentar algo diferente dessa vez. Como a fobia é a única fraqueza dela, ele deveria aproveitar esse momento em que ela está completamente vulnerável. Ele decide usar isso a seu favor para garantir que ela nunca mais fique em seu caminho novamente. Não tinha nenhuma garantia de que isso iria funcionar, mas mesmo assim ele precisava tentar. E desse modo ele se senta ao lado dela, deixando Hanabi surpresa e perguntando por que ele estava fazendo isso. Ele responde que era porque sabia que ela tem medo de escuro, e com esse breu seria impossível levar ela até a superfície sozinho. Mas quando a fogueira acabar, será feita a chamada de alunos, e assim eles certamente virão encontrá-los em questão de meia hora. E enquanto ela ficava em pânico, Soma fala que se ela estiver com muita dor, ele pode ir buscar por ajuda. Mordendo os lábios, Hanabi pergunta qual era o motivo dele estar sendo tão gentil com ela, já que ela tinha certeza que ele a deixaria para trás. De modo irônico, Soma responde que era bom que ela pelo menos percebeu que tinha feito merda, e que ele pensava que ela diria algo como "eu sei que você não me deixou sozinha porque ainda me ama", ou essas besteiras que ela sempre fala. Olhando para Hanabi, ele nota que ela parecia estar sofrendo bastante. Seu emocional estava mais machucado que sua perna, e ela tentava esconder o rosto dele. Em pensamento, Soma fala que ela nunca tinha feito essa expressão perto dele antes. Ele tinha certeza de que ela preferia morrer do que mostrar fraqueza para alguém que ela menospreza, e é por isso que ele sabia que isso não era uma encenação, se perguntando se talvez a dor estivesse fazendo ela delirar. Mas enquanto ele pensava, Hanabi começa a chorar, deixando Soma surpreso. Ele estava incrédulo de que ela estava mesmo chorando de verdade, e Hanabi, ao perceber que ele tinha visto seu choro, logo esconde o rosto. Mas isso não dura muito tempo, e ela logo começa a desabar em lágrimas. E ao mesmo tempo que Soma observava aquilo calado, Hanabi, chorando e fazendo uma expressão de tristeza, fala que sempre soube que ele nunca gostou dela. Enquanto Hanabi falava que sempre soube que ele nunca amou ela, Soma, confuso, se perguntava o que deu nela assim do nada, sem mencionar essa situação toda em que eles se encontravam. A verdade é que ele queria acabar com tudo ali mesmo, sem precisar ter mais nenhum sentimento complicado envolvido. Mas ele não esperava que tudo isso acabaria nesse cenário sem sentido. Mas ao mesmo tempo que ele pensava, Hanabi, que continuava falando, revela que mesmo sabendo, ela não quis aceitar, já que ela achava que ele seria seu para sempre. Envergonhada, ela fala que nunca pensou que um dia contaria isso para ele. Ela não queria ter que aceitar isso. Ele até mesmo ficou muito frio após terminar com ela. E o único momento em que ele foi gentil com ela foi justo hoje, que ela está toda machucada. E desse jeito ela já não precisava mais bancar a durona. Mas enquanto ela chorava, Soma fala em pensamentos que se ela achava mesmo que ele irá cair nessa conversa fiada, ela estava muito enganada. E quando ele pergunta se ela se jogou lá de cima propositalmente só para a história dela ficar mais convincente, Hanabi, novamente aflita, começa a chorar mais ainda, dizendo que estava sendo sincera, mas que ela não culpava ele por pensar isso, já que as ações dela até agora não foram nada favoráveis para fazer ele acreditar nela nesse ponto. E após isso, se inclinando um pouco, Hanabi pergunta por que ele terminou com ela. Soma, de modo sério, fica incrédulo com aquela pergunta, dizendo pensar que ela já devia saber muito bem o motivo, mas Hanabi responde que se ele não contar, ela nunca irá saber. Ela já tinha feito essa pergunta antes, mas ele se afastou e isso deixou ela irritada, e com isso ela foi tomada pelo desejo de
devolver na mesma moeda. Soma, fechando o punho levemente estressado, fala que então irá contar para ela o motivo. E assim ele fala que desde o momento em que conheceu ela no jardim de infância até o momento em que terminou com ela já tinham se passado 10 anos. E foram 10 anos dele sofrendo abusos constantes. Ouvindo isso, Hanabi parecia não entender o que ele dizia. E após perguntar se ela estava fingindo demência, Soma fala que sempre que ela abria a boca era para denegrir ele, sempre chamando ele de inútil, lixo e estúpido. Por conta disso, ele acabou criando um enorme complexo de inferioridade. Na visão dele, ele sempre foi apenas um brinquedo ao qual ela usou para se divertir. E então ele finaliza dizendo que todos aqueles insultos foram só para satisfazer o ego doente dela que tinha um escravo a seu dispor, perguntando então se ela tinha se esquecido disso também. Hanabi, em pânico, responde que ele estava enganado, mas quando ela ia dizer algo, ela acaba se mexendo demais e sua perna volta a doer, fazendo ela novamente se encolher. Enquanto via ela agonizando de dor, Soma fala em pensamentos que vítimas de violência doméstica e assédio moral geralmente pensam que tem uma parcela de culpa também, e isso acaba mantendo elas presas no relacionamento. Mas ao terminar com Hanabi, Soma tentou ao máximo não se culpar pelo que passou naquele tempo. E ao mesmo tempo que ele pensava, Hanabi fala que nunca pensou nele como um escravo, mas sim como seu namorado. Mas Soma responde que para ela o significado de namorado e servo pareciam ser iguais. Ele na verdade nem sabia o motivo dela se referir a ele como namorado, mas que talvez isso fosse somente para prendê-lo ainda mais. Hanabi, aflita, pergunta o que ele queria dizer e então, chorando, ela fala que era porque ela amava ele. Ouvir isso deixa Soma completamente confuso e sem palavras por um bom tempo, mas em pensamentos ele fala que ela nunca tinha dito que o amava antes. Ele não fazia ideia do que essa garota abusiva estava pensando. Soma então fala que tinha uma dúvida e pergunta o que ela esperava ganhar com esse choro e essas confissões falsas. E Hanabi, erguendo a voz, fala que já disse isso para ele e que realmente o ama muito. Mas enquanto ela falava, Soma a interrompe, mandando ela parar com essa palhaçada, deixando ela levemente assustada com aquele tom de voz dele. Ele então fala que quem ama de verdade jamais faria o que ela fez. Quem ama de verdade não faz a pessoa amada de idiota o tempo todo. Quem ama de verdade quer ver a outra pessoa sempre feliz. E quem ama de verdade não faz coisas cruéis. E ao contrário disso, ele só recebeu infelicidade dela. E encarando ela nos olhos, Soma fala que nesses 10 anos ele não recebeu um único dia de felicidade com ela. E então revela que ela foi uma maldição em sua vida. Ao ouvir isso, Hanabi volta a chorar. E ao mesmo tempo que Soma se levantava e saía de perto dela, ela pede desculpas várias vezes, falando que tudo o que ela queria era que ele só tivesse olhos para ela, pois ela o amava muito e tinha medo de que alguém roubasse ele dela. Ela queria ser a única na vida dele, assim ninguém mais pensaria em amar ele, ninguém além dela. Ela queria fazer dele alguém que não valesse a pena se aproximar, tudo isso para ter ele somente para ela. E então ela novamente se desculpa. Ouvindo tudo aquilo, Soma se perguntava que merda era aquela, e que se era para ela falar desse amor egocêntrico, era melhor ela ter ficado calada. O que faz ele falar para ela que isso não é amor, mas Hanabi, em negação, responde que é claro que era e que ela ama muito ele. Soma então fala para ela usar a cabeça. Todas as ações dela foram em benefício próprio e ela nunca se importou com ele. Isso jamais poderia ser amor. Hanabi, ainda em negação, responde que mesmo assim ele é o único para ela. E com uma expressão totalmente abalada, ela pergunta se estava errada e se esses sentimentos dela só trouxeram apenas sofrimento para ele. Sem nenhuma resposta e finalmente caindo na real, Hanabi começa a chorar desesperadamente. Já Soma permanecia ali olhando para ela em silêncio, até que uma voz começa a chamar por ele, e em seguida luzes de lanterna começam a iluminar a região. Hanabi permanecia chorando em seu próprio desespero, e Soma, novamente sentado ao lado dela, começa a gritar, sinalizando onde eles estavam. 2 dias depois da viagem escolar, Yukishiro e Soma estavam em um parque, e enquanto ela olhava uma carta deixada por Hanabi, Soma relembra o que aconteceu após terem encontrado eles dois naquele buraco. Quem achou os dois foram Hasuiki e Haruta, que vieram ao resgate de Soma, pois Yukishiro achou estranho quando ele não apareceu na fogueira. E quando ela perguntou para Hasuiki, ele percebeu que não tinha mais visto Soma desde a janta, fazendo então a turma inteira começar a procurá-lo. E ao conseguir trazê-lo de volta, nenhum deles conseguiu aproveitar o evento da fogueira. Os professores descobriram tudo o que Hanabi e sua gangue tinham feito e todos eles foram suspensos da escola. Hanabi foi levada ao hospital e após exames ela imediatamente entrou na sala de cirurgia para cuidar de sua perna direita que tinha sido severamente fraturada. 2 dias depois da viagem escolar, Soma recebeu uma carta de desculpas de Hanabi e Yukishiro também recebeu uma carta dela com breves desculpas. De volta ao presente, Soma fala que tudo isso estava além de sua compreensão e que após ela passar esse tempo todo infernizando ele, ela simplesmente pede desculpas e revela que sempre o
o amou. No fim de tudo, mesmo Hanabi jogando seu orgulho fora e se desculpando, ele ainda pensava que poderia ser só mais uma armação dela. Mas enquanto ele falava, Yukishiro responde que a Hanabi que ele conhece nunca faria isso, e que foi o próprio Souma quem disse para ela que ter sido gentil com Hanabi teve um efeito positivo. Souma então pergunta se fazia sentido toda essa mudança de atitude dela por ele ter sido somente um pouco gentil com ela. Até mesmo chamar aquilo de um pouco gentil parecia exagero. Yukishiro então responde que Souma conseguiu alcançar ela em seu momento mais frágil, e ele era a pessoa que ela sempre amou, e provavelmente foi por isso que Hanabi conseguiu aceitar as palavras de Souma de coração aberto. Mas mesmo com isso, Souma ainda duvidava de que Hanabi realmente amava ele, e Yukishiro responde que isso era normal, já que tudo que Hanabi fez com ele foi errado. Ele não tinha nenhum motivo para perdoar ela, mas Yukishiro tinha uma teoria, a qual ela gostaria que ele ouvisse. E quando Souma pede para ela prosseguir, Yukishiro fala que Hanabi realmente amava ele, mas que sua maneira de demonstrar isso sempre foi errada. Os sentimentos dela por ele eram tão fortes que ela foi ludibriada pelas próprias emoções. Eram sentimentos muito mais fortes do que querer que ele se sentisse especial ou fazê-lo feliz. Ela queria que ele permanecesse ao seu lado, e o sentimento de querer ele só pra ela acabou ficando fora de controle. E enquanto ouvia aquilo, Souma permanecia sem dizer uma única palavra, e Yukishiro continua, dizendo que Hanabi realmente gostava dele, mas ainda assim isso não aliviava o fato de tudo que ela fez. Quando se está apaixonado, você às vezes não consegue controlar bem seus sentimentos e suas emoções. Às vezes você faz uma escolha errada que acaba frustrando tanto você quanto sua parceira. Souma entendia o que ela queria dizer, mas mesmo assim ele fala que não achava saudável o tipo de amor que Hanabi mostrava. Yukishiro responde que não tinha certeza disso, afinal ela mesma fica com ciúmes, especialmente quando Souma fala com outras garotas, e tem vezes que ela até mesmo deseja ser a única com quem ele converse. Mas enquanto ela pedia desculpas por isso, Souma responde que estava tudo bem. Ela então fala que agora que ele sabe das partes ruins de estar apaixonado, isso deve ter feito ele provavelmente querer se afastar dela, e assim ela pergunta se ela gostar dele era um incômodo. Souma, levemente corado, fala em pensamentos que ainda achava difícil de acreditar que ela poderia sentir ciúmes por ele, mas mesmo assim ele não sentia com ela o mesmo desgosto e medo que ele sentia perto de Hanabi. Na verdade era o oposto, e que quando ele soube que Yukishiro sentia ciúmes, ele ficou um pouco feliz. Hanabi e Yukishiro são duas pessoas completamente diferentes, e desse modo, por conta do abuso que sofreu nas mãos de sua ex, ele agora se recusa a desistir de um futuro junto com Yukishiro. Ele irá guardar aquelas emoções estúpidas. Mesmo agora, Yukishiro ainda continuava com ele e escutava sua história. Graças a ela, que sempre foi gentil e solidária, ele agora conseguia pensar de forma clara. E assim ele fala para ela que sente que é verdade quando ela fala que o ama com todo seu coração. E nenhuma dessas vezes ele odiou isso. E que na verdade ele ousava dizer que Yukishiro é a pessoa mais importante na vida dele. Ao ouvir isso, ela fica corada e pega na mão dele. Souma, que continuava falando, revela estar muito feliz, pois se ela não estivesse com ele, ele nunca seria capaz de se livrar de seu trauma causado por Hanabi, e então ele ainda estaria preso em um ciclo, incapaz de amar novamente. E enquanto ela permanecia concentrada em suas palavras, Souma agradece a ela por ter ensinado ele a amar novamente, falando que foi por causa dela que ele foi salvo. Após tudo isso, ela sorri de forma calorosa para ele. Se existe um amor que possa te ferir, também pode existir um amor que possa lhe curar. E por saber desse fato, Souma jurou naquele dia que jamais iria fazer algo que machuque a pessoa que ele ama. E com isso iremos entrar em uma nova fase dessa história.